Os policiais civis aposentados, eles têm um porte de arma? Como está definida essa situação na lei? Vamos conversar sobre isso. Do desarmamento. Isso não é o nome da lei. A lei é uma lei de regulamento de armas. Né? O Estatuto do Desarmamento ele passou por um referendo e a população ela negou a proibição do comércio de armas de fogo no país. Então, somente esse apelido já nos sustenta. Mas vamos seguir na interpretação, vamos entender como essa lei está funcionando. Os tribunais superiores tinham um posicionamento, inclusive fixado uma tese, que os policiais aposentados não ostentariam o porte de arma de fogo. O STJ ele tinha fixado uma tese da seguinte forma, que de acordo com o artigo 33 do decreto 5123 de 2004, que regulamentou o artigo 6º da 10.826, o porte de arma de fogo está condicionado ao efetivo exercício das funções institucionais por parte dos policiais, motivo pelo qual não se estende aos aposentados. Então, essa tese ela estava fixada, inclusive era muito cobrada em concursos, né? E só que no entanto o artigo 37 do decreto 5123, ele permite que o policial aposentado conserve a autorização de sua propriedade, né? E de arma de fogo particular no caso, e a funcional devolvida, desde que seja feito um requerimento formal nesse sentido e cumpridos alguns requisitos, como teste de avaliação psicológica realizados em 3 Então, na prática, havia o porte particular. E aí o que acontece? Diante dessa questão, né, dessa insegurança jurídica, veio o decreto 9847 de 2019, né, que ele substituiu, né, inclusive o anterior, 97 de 85. O que acontece? Como se trata de uma norma penal em branco, essa questão tem sido regulamentada por meio de decreto. Então gera um absurdo, uma absurda insegurança jurídica. O presidente vem, faz um decreto, aí derrubam o decreto, o judiciário derruba o decreto, outro presidente vem, faz um outro decreto. Nunca se sabe, a situação não fica fixada de tal forma que passe uma segurança jurídica para as pessoas em relação a esse tema. E aí você tem que estar sempre antenado com um decreto, com algum regulamento, a questão de número de munições e etc, e etc. Então, esse último decreto que teve, o 9847, ele fixou, né, de forma diversa daquele, que os policiais aposentados, né, e os militares da reserva, né, remunerada, os que são da reserva remunerada, permanecem com o porte. Porém, eles devem submeter a cada 10 anos aos testes e avaliações psicológicas para fins do cumprimento do requisito do decreto. Então, na prática, o policial aposentado ele permanecia com porte, só que tinha um prazo menor e era um porte como se fosse um porte geral, né, emitido a ele, né, com aqueles requisitos. Agora, o decreto fixou que realmente ele permanece com o porte, não é o porte funcional, mas é um porte que também se submete ao requisito da avaliação psicológica e tem um lapso temporal aí de 10 anos entre as avaliações psicológicas. A gente pode fazer um adendo agora da questão dos decretos do presidente da República, hoje é dia 14 de nove de 2022, porque o vídeo vai ficar gravado, mas na prática houve uma derrubada dos decretos presidenciais, não foram integrais, foram alguns dispositivos do decreto que faziam menção a 2 pontos, basicamente. Inclusive, foi uma decisão exarada pelo ministro do Supremo, o Edson Fachin. Esse decreto que ele concedeu uma liminar, ele suspende 2 pontos. Primeiro, quantidade de armas que podem ser adquiridas pelos CACs e a questão do requisito de efetiva necessidade. Porque o que acontece? A lei ela era muito vaga na questão da declaração da efetiva necessidade por parte dos
dos agentes do Sinarme, que ficavam responsáveis por avaliar se quem fazia o pedido da posse ou porte, tanto faz, porque a posse é para você manter na sua residência, né? Você não pode andar com ela na rua, mas é para você comprar para ter na sua casa, e o porte é para você poder portar na rua. Então, para esses dois pontos havia uma subjetividade muito grande. Com o mesmo pedido em um Sinarme de algum estado você conseguia a posse ou o porte, e em outro com a mesma fundamentação você não conseguia. Então ficava uma situação muito estranha, né? Para o que dá na cabeça de determinadas pessoas, avaliar aquela situação concreta para ver se você vai poder, né, adquirir a sua arma ou não. E aí esse decreto ele previu uma... Ou seja, deixava a situação mais clara, objetiva. E aí o que o ministro Fachin disse? Disse que essa questão, ela não pode ser, a efetiva necessidade não pode ser presumida, ela não pode ser colocada como uma característica objetiva. Na realidade, ele, nas palavras dele, o Estatuto do Desarmamento, essa lei de controle de armas, na verdade, que o Estatuto do Desarmamento é somente um rótulo, segundo ele, na visão dele, há uma presunção de proibição de armas em geral. Então, não poderia fazer uma presunção em sentido contrário. Inclusive, ele faz outras fundamentações de cunho coletivismo na questão do direito à segurança do indivíduo, né, que não, em tese não é um direito individual, mas um direito crédito, que é um crédito que o cidadão tem para com o Estado. Resumindo, falando bem rapidamente aqui, e que o Estado que deve ser demandado quando o sujeito precisa para ter reparado esse direito, ou ter assegurado esse direito. Uma situação assim bem própria, né, do pensamento dele, né, que obviamente não concordo com isso. E nesse ponto a gente consegue fazer uma ligação com o antigo decreto de armas para que vocês vejam a insegurança jurídica que gira em torno do tema, né? O legislador ele precisa definir essa questão, porque o que é uma efetiva necessidade? Vai deixar essa questão em aberto, né? O próprio entendimento sobre essa lei de controle de armas, o referendo que não foi aprovado pela população, ele passa uma mensagem clara, né? Ora, se foi publicada essa lei pelo parlamento, houve uma campanha feroz na época a incentivar as pessoas a entregar suas armas, devolver as suas armas, porque as armas são objetos de infrações penais, né? E aí a população, mesmo com essa massiva pressão de propaganda, né, com viés puramente sentimental, porque estatisticamente você observa que os dados às vezes são manipulados, né, obviamente. E aí o bandido criminoso, obviamente ele não vai lá pegar a arma e devolver na campanha do desarmamento, né, do Estado, né? A gente sabe disso. Isso significa dizer que o referendo, né, é uma mensagem clara de que a população não concordou com isso, né? Porque não incluíram no referendo um tema maior, se a população realmente acatava esse controle rigoroso de armas, né? E isso não foi feito. Na realidade, eles soltaram a lei, soltaram um referendo, fizeram uma pressão com o objetivo claro de proibir, né? E isso não aconteceu. A gente tem uma peculiaridade no nosso país, que a gente tem uma fronteira enorme com vários outros países que são conhecidos aí por transitar armas ilegais e tudo quanto é tipo de crimes de ordem internacional, e seria praticamente impossível impedir a entrada de armas ilegais nesse país. Em contrapartida, se a gente fizer um controle rigoroso de arma para as pessoas que querem ter a sua arma com o objetivo de proteção, em outras palavras, a única coisa, o único objetivo que ia se adquirir com isso seria a clara fragilidade, né, das pessoas que
trabalham, que querem cumprir a lei. Até porque se qualquer uma pessoa quiser comprar uma arma ilegal nesse país, obviamente não vai ter nenhuma dificuldade, inclusive vai pagar muito menos. Não vai ter que passar por nenhum processo rigoroso. O Estado não vai precisar passar o seu endereço, apresentar suas certidões criminais, e a polícia vai ter o seu endereço, vai ter todas as informações, caso precise fazer algo em relação a qualquer violação das normas. Então, fica claro, né, que essa situação é uma situação que em torno dela toda a gente tem uma grande insegurança jurídica. Não estou aqui para ficar passando minha posição particular, apesar de ficar claro que eu sou a favor de uma flexibilização do acesso às armas, né? Até porque o acesso real às armas é muito fácil nesse país. Então, por essa lógica básica, flexibilizar para quem quer cumprir todos os requisitos e, né, ele conceder esse armamento, com certeza, no meu pensamento, seria a questão mais lógica. Enfim, em conclusão, voltando ao caso dos policiais aposentados, eles têm o porte, né? Inclusive as polícias civis, não sei como acontece nas polícias militares, mas nas polícias civis a funcional ela permanece com aquele sujeito que se aposentou com uma tarja, aposentado, né? Até porque muitos policiais a gente percebe que quando se aposentam, parece que ainda não se despem dessa situação, querem ficar se apresentando como policiais, quando na realidade se aposentaram, perderam um vínculo, né, com o instituto funcional, né, não tem mais um vínculo funcional. A funcional, na verdade, ela serve como um documento de porte, né, mas em tese, né, na realidade, não são mais policiais, né, não tem as funções. Diferente dos militares que permanecem com a sua condição de militar, ou vão para uma reserva, ou são reformados, e permanecem com essa condição, uma situação bem diferente. Então é isso, pessoal. O que a gente tinha para comentar sobre essa questão do porte dos policiais aposentados. Forte abraço.